Olá, vamos começar uma aula agora, entrando no módulo finalmente sobre a mulher e seus papéis. Porque afinal de contas, uma mulher ela desempenha vários papéis na vida dela, ao longo da vida dela. E o que eu quero falar é que os nossos papéis, eles mudam. Você não vai ser sempre o que você está fazendo hoje. O que a gente faz é temporário, mas quem a gente é eterno. Então você não é o que você faz, você é quem você é. Mas se tem uma coisa que você vai ser para sempre, é filha. Então hoje a nossa aula é sobre a mulher filha. A mulher filha, você nasce de alguém, certo? Então você já nasce filha. E você vai ser sempre filha. Não interessa se você vira mãe ou se vira avó, bisavó, você vai continuar sendo filha. E mesmo se os seus pais biológicos venham a falecer, você vai continuar sendo filha deles, porque na nossa certidão de nascimento, na nossa carteira de identidade, na nossa carteira de habilitação, você sempre vai ter o nome dos seus pais. E também no mundo espiritual, a gente sempre vai ser filha de Deus. Essa é a primeira coisa, o primeiro papel que você precisa entender é você como filha. Se tem um papel que você precisa entender para você poder desempenhar, é esse. Porque muitas vezes a gente se vê, não se vê como filha, a gente se vê o passo depois, que é virar mãe, ou ser adolescente. Parece que filha, todo mundo quer se livrar desse papel. Não quero ser filha, mas é exatamente isso que Deus nos chamou para ser, filhos de Deus. E muitas mulheres que eu conheço, e que eu também não conheço, só tive contato pela internet ou por e-mail, enfim, têm problemas de se relacionar com Deus porque elas não têm o papel de filha bem claro no entendimento delas. E aí você acaba transferindo o seu problema de filha para a filha de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver Deus como pai. Muitas pessoas não conseguem ver Jesus como o irmão mais velho. O Espírito Santo, ele faz o papel da mãe, do cuidado, do consolo, da exortação, de te dar o conselho. Ok? Porque é uma família. Eu escolhi o cenário. Por que o cenário é na mesa? Por mais que ela venha aparecer uma mesa de escritório, não é a mesa onde eu sento para comer. Porque a mesa é um lugar de comunhão. E eu quero te convidar para sentar na mesa comigo hoje como filha. E eu preciso ressignificar algumas coisas. Quando você nasce, né, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, o Senhor não jamais te esquecerá. Deus nunca vai nos abandonar. Então você pode dizer, mas você não sabe da história que eu tenho. Você não sabe do meu passado. Você não sabe, eu não conheço meus pais. Ou eu fui adotada. Ou eu sou órfã. Ou eu fui abusada. Eu sei que todo mundo tem uma história. E umas são histórias felizes e outras nem tão felizes assim. E outras são histórias tristes. Mas o que eu quero fazer com esse curso Mulher Inteira é ressignificar coisas na sua vida, inclusive o papel de filha. Porque se você não é uma boa filha, fica difícil você ir para o resto dos seus papéis. Porque como eu comecei falando, filha, você vai ser filha para sempre. Você vai ser filha para sempre. Porque ou você é filha de alguém, ou você é filha de Deus, você vai continuar sendo filha até o final da sua vida. Porque Deus nos trata como filhos. Por que Jesus veio até a terra? Para nos religar ao Pai. Sim, ele deixou para nós o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que é a pessoa da Trindade que fala com a gente. Mas o quê? Jesus veio como filho, porque Jesus veio mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como filhos. Então ele falava tudo a respeito do Pai, porque o Pai, quem vê o Filho vê o Pai, ninguém vê ao Pai senão por mim, porque o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Jesus inúmeras vezes ele se intitulava isso, o Filho do Homem. Então se você não entender a sua filiação a Deus e também resolver aqui na Terra, ok, aqui com seus pais biológicos ou adotivos,
você transfere papel. Quando você não tem, vou tentar explicar de novo. Quando você não tem bem resolvido o que é ser filha para você, fica difícil você ser um adolescente, fica difícil você ser uma mulher adulta, fica difícil você ser uma casada, fica difícil você ser mãe, porque o essencial fica faltando. Porque é uma característica, Deus nos fez filhos de Deus. Então, você nasce filha, então você precisa aprender a desfrutar do amor dos pais. E eu não sei como é que foi a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Se ela ainda está pendente ou se você já resolveu ou não, mas isso não vem ao caso, porque o que nós vamos fazer agora é ressignificar o que você precisa entender a respeito de ser filha. A honra ao pai e mãe, ela é um mandamento, não é por causa deles, é por benefício próprio. É igual quando você perdoa alguém, não é por causa que a pessoa merece o perdão. É porque você é abençoado quando você perdoa. Honrar pai e mãe faz bem para você. Porque quando você é uma boa filha, você recebe algo de volta. Não porque eles te aprovaram, não porque eles te falaram, nossa, como você é uma boa filha, mas porque você se sente bem fazendo aquilo que faz parte do seu propósito. Então talvez você que está me assistindo tenha alguma coisa mal resolvida no seu papel de filha. E eu gostaria também que, como tudo que nós estamos fazendo agora, que você anotasse quais são os problemas como filha. Você consegue se ver como filha? Você consegue demonstrar amor como filha? Você consegue se sentir filha de Deus? Porque isso tudo determina o que você é. E uma mulher inteira, ela sabe que ela é filha. Mesmo que tenha acontecido histórias trágicas, mesmo que tenha... A filha, ela consegue perdoar e passar por cima disso. Nem todo mundo vai acertar com a gente. A minha mãe falava, quando eu era pequena, eu lembro que minha mãe falava assim, filho não vem com manual de instrução, então, tipo assim, eu tô errando contigo, mas eu quero acertar. E claro, teve inúmeros erros que os meus pais tiveram comigo, que com a minha irmã já não tiveram tanto, com o meu irmão tiveram muito menos. Então é claro que até eles, como pais, melhoraram. E hoje, tipo assim, a minha mãe e o meu pai são pais fantásticos pra mim. Só que eles aprenderam a ser pais como? Sendo pais. Como é que você vai aprender a ser filha? Sendo filha. Para de querer emancipar antes do tempo algo. Talvez você é nova ainda mora com seus pais. Veja isso como uma bênção. Talvez você ainda não casou ou você não saiu de casa, enfim, não sei... se você está fazendo faculdade, enfim, mas a casa dos pais tem uma bênção em estar na casa dos pais. Veja o lado bom. Se você já saiu, ressignifica sua memória. Porque quando eu saí de casa achando que morar com os pais era uma coisa ruim. Eu tive que sair para ver que, na verdade, morar com eles era uma coisa boa. E às vezes a gente... Sabe aquela história que a gente só dá valor quando perde? Pois é. E eu não estou dizendo que de perder os pais, eu estou dizendo de perder aquele lugar. Aquele quarto que era seu, aquela cama que era sua. E talvez a sua história, eu sei que eu estou voltando nessa história porque tá batendo aqui em mim. Nem todo mundo tem uma história bem resolvida com os pais. E a nossa tendência é sempre olhar para os outros e achar, nossa, a mãe dela é ótima, o pai dele é maravilhoso, o pai dela, nossa, eles têm uma relação, nossa, como ela é uma boa filha. Porque se eu perguntar para vocês aqui, nós estamos em mais de 500 mulheres, certo? Se eu perguntar para vocês assim, quem é que se considera uma boa filha? Eu tenho certeza que se você parar 5 minutos para se analisar, você vai ver uma coisa que você está em falta. Mesma coisa com Deus. Eu falo, quem é que se considera uma boa filha de Deus? Automaticamente vem o quê? A culpa. Só que a gente já lidou lá com a culpa na aula lá de trás. Se você ainda está se sentindo culpada por alguma coisa, você tem que assistir a aula da culpa de novo. Porque você não tem culpa do que você tem responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. O que passou, passou. Você se ressignifica no passado. E qual que é a sua responsabilidade hoje? Que você conhece a verdade, que você está tentando ser inteira, que você está buscando aqueles pedaços que está faltando. Então, como é que a gente começa as coisas?
do início. A primeira coisa que aconteceu com você quando você nasceu, você virou filha de alguém. Então é preciso o papel de filha estar bem claro. Você, por algum motivo, tá de mal com algum dos seus pais? Ou você não conseguiu perdoar o seu pai, ou você foi abandonada pelo seu pai? Ou você tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe? Porque tem muitas mães que têm inveja das filhas. Tem muitas mães que competem com as filhas. Tem mães que competem a atenção das filhas, compete a atenção do marido com as filhas. E aí você vira, tipo, rival. Aí é aquela coisa, a mulher rival, já dentro de casa já nasce rival. E a mãe, tipo, sabota. Não sei qual é a sua história. Eu sei que Deus, se você está ouvindo essa aula, está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer realinhar algo dentro de você. E essa aula é a respeito do quê? É para você ver com bons olhos. Veja sua mãe com bons olhos. Ressignifique como você vê a sua mãe. Comece a ver coisas boas na sua mãe. Agora passa para o pai. Veja como é que você vê o seu pai. Você consegue enumerar algum momento bom? Eu não estou falando para você ver coisa ruim. Eu quero que você veja agora coisa boa. Que coisa ruim é só querer, é só abrir a tampa do baú. Porque... Não, não é isso. Eu quero que você veja as coisas boas. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Se você olhar para o teu passado como filha, com olhos bons hoje, você ressignifica tudo que você viveu. Saia do lugar de vítima achando que você foi injustiçada. Não, você vai ser mãe um dia. E você vai poder fazer tudo diferente. Então, primeira coisa, para você ser uma boa filha de Deus, você precisa ser uma boa filha aqui. Mas eu não quero ouvir as suas desculpas. Porque as nossas desculpas, elas só são desculpas. Mas não é à toa que honrar pai e mãe. Honrar não é... Como é que eu posso dizer? O honrar... Você pode honrar seus pais com o seu pensamento. Você vai chegar ao ponto de honrar? Sim, claro que você vai chegar ao ponto de honrar. Mas tem que começar onde? No início. Aonde a gente ia transformar. Então faz uma página para o seu pai. Faz uma página no seu caderninho para sua mãe. E veja algo bom. Lembra do dia que teu pai te levou na escola. Lembra do dia que tua mãe arrumou o seu cabelo, fez a sua primeira maquiagem. O que deixa Deus te trazer à memória algo bom e ressignifique isso. E quando você for sentir culpa, você também ressignifica. Você fala assim, se fosse hoje, eu agiria diferente. Se fosse hoje, eu amaria mais. Se fosse hoje, eu honraria mais, eu responderia menos. Né? Eu responderia menos, porque tem coisas que a gente tem que amar mais e falar menos. Tipo, eu vejo por mim, o relacionamento com os meus pais. Se fosse hoje, eu teria ofendido eles muito menos. Eu teria afrontado eles muito menos. Eu teria honrado eles muito mais. Só que eles estão vivos, então eu posso fazer isso hoje. Eu não posso voltar lá, mas eu posso ser diferente hoje. Você não pode consertar o seu passado, mas você pode fazer as pazes com ele e fazer diferente hoje. Mas eu não tenho mais os meus pais. Mas um dia você vai ser mãe. Então você precisa analisar se você não está tendo comportamentos repetidos que os seus pais tiveram com você. Porque quando nós não tratamos os nossos problemas, a gente repete. Não é botando lá no baú, não é guardando na gavetinha do não vou mexer, que os problemas vão embora. É ao contrário, igual a gente falou do medo. Não é fugindo do medo que a gente vence, é entrando, confrontando e entrando a fundo no problema. Qual é o seu problema? Com a sua mãe? Qual é o seu problema com o seu pai? Com os seus irmãos? Qual é o seu problema como filha? Se você estivesse sentado na mesa, no teu lugar de filha, onde é que seria esse lugar? Seria num lugar de honra ou você ia sentar num lugar de rebeldia? Se você pudesse sentar com o teu pai e com a tua mãe hoje na mesa como filha, você ia sentar com honra ou com desonra? Porque você pode mudar o seu passado hoje. É uma coisa doida? É uma coisa doida, mas é exatamente assim que a gente cura partes da nossa vida através da nossa memória. Deus não vai apagar a sua memória e te dar amnésia de o que aconteceu de ruim com você, mas Deus pode te dar novas memórias e você com novos pensamentos, com novas frases que você vai colocar aqui. Porque às vezes uma coisa boa
anula várias coisas ruins. É igual o amor encobre multidão de pecados. A gente quer que Deus tenha misericórdia da gente, a gente quer que as pessoas se compadeçam da gente, mas a gente precisa começar a exercer isso. Então eu quero te convidar nessa aula, você começar a exercer isso. Não cobrar do outro que você sabe que era difícil. Se coloca no lugar. Se coloca no lugar da sua mãe. Se coloca no lugar do seu pai. E a tarefa de hoje é para você conseguir se ver como filha, porque muita gente, como eu disse no começo da aula, muita gente tem dificuldade de chamar Deus de pai. Então chama Deus de Senhor, Deus de Deus, meu Redentor, o Criador, o excelso Deus, e não consegue falar pai. Se você é um desses casos, é para você mesmo que eu tô falando. Porque Deus é pai, sim, é pai, filho e Espírito Santo. Para você ser uma mulher inteira, você precisa aprender a se relacionar com Deus como pai. Talvez o teu pai não foi um bom exemplo, ou talvez você seja uma daquelas pessoas sortudas na vida que foi abençoada com um pai exemplar. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que não faz diferença. Porque mesmo você tendo um pai maravilhoso, se você olhar ele com maus olhos, ele é mau. Porque tem pessoas que têm pessoas extremamente abençoadas na vida, mas não dá valor. Lembra que eu disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Então, olhe com bons olhos. Olhe com bons olhos. E a tarefa é, se você, por acaso, está de mal com algum dos seus pais, ligue, manda uma mensagem, faz alguma coisa. Fala, olha, então, pode me usar de exemplo. Então, eu estou fazendo um curso online, ela mandou eu ligar. Nem sei por que eu estou ligando, estou só obedecendo para poder continuar a aula. Não sei qual é a desculpa que você vai dar. Eu sei que quebra esse seu orgulho. Aprenda a honrar. E se coloque no lugar de filha, porque um dia você vai ter filhos e eu tenho certeza que você gostaria de receber uma ligação dessas. Aí você fala, mas Alexandra, meus pais morreram. Eu não tenho mais a minha mãe, ou eu não tenho mais o meu pai. Deus é Deus de vivos, não de mortos, amém? Você pode falar com eles, não contato com os mortos, mas assim, Deus sabe que Ele está vivo, seu pai e sua mãe estão vivos na sua memória. Está vivo na sua memória. Então o que você vai fazer? Você vai ressignificar a sua memória, porque quando você conserta o seu passado, o presente, você começa a ver a diferença no presente, nas suas atitudes, no jeito que você fala, no jeito que você se relaciona. Então talvez, se você tem um dos seus pais, ou até os dois pais, que já faleceram, escreve uma carta como filha. Nesse seu caderninho, no caderninho que a gente combinou, no caderninho das aulas. Escreve, nem que seja um parágrafo. Não sei o que você vai escrever, mas deixa Deus falar com você. Quando você exterioriza algo, já faz parte da tua cura. Quando você põe pra fora com papel e uma caneta, você está colocando no papel. Agora, se eles estão vivos, você também pode fazer isso. Escreve primeiro uma carta. Eu não tenho coragem de ligar. Tudo bem, se você não tem coragem de ligar, ou não quer ligar, ou tá de mal, ou não sei o quê, porque me feriu, você não sabe da minha história, você não sabe o que aconteceu. Escreve uma carta. E depois que quando você consegue pensar, depois você consegue falar. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Quando eu não consigo falar alguma coisa, quando eu não consigo perdoar alguém, eu escrevo uma carta pra pessoa. Eu te perdoo. Eu nunca vou mandar a carta. É pra mim que eu tô fazendo. O perdão é muito mais a teu respeito do que de quem tá recebendo. O perdão é a respeito de você, não é a respeito dos seus pais. Quem é o melhor beneficiado é você. Então, é a parte de escrever uma carta pros seus pais, ou telefonar, liga, manda uma mensagem, diz que ama, fala, saudade, beijo, sua filha. Usa a palavra filha. Porque tem uma nobreza em você já ser uma mulher adulta e ainda ser filha. Porque a gente quer tanto provar para os pais que a gente é adulto, mas para eles, você pode ter 90 anos e o teu pai 120, você vai ser filha. E para Deus é a mesma coisa, por mais que você evolua, seja semi-querubim, é filha. Então esse papel você nunca vai sair. Então faça as pazes com a filha que você é. Ligue, faz alguma coisa. E agora, para encerrar mais uma tarefa. Alexandre, por que você dá tanta tarefa? Porque é isso que vai te transformar. Mais do que o que eu falo, é o que você faz. Porque se falar fosse bom, né? Mas o filho faz o que vê o pai
fazer, você precisa fazer. O que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para Deus chamando Deus de Pai. Talvez se você é eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe, eu sou uma ótima filha. Que bom. Com Deus também, que bom. Faz igual. Você vai descobrir que talvez tenha alguma partezinha de você que ainda não está alinhada. Desfrute desse papel. Escreve, chama Deus de Pai. Não de Senhor, nem de Deus, nem de Jesus, nem nada. Pai. Você vai ver como tem horas que a gente trava um pouco. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar aquilo e ver Deus como pai. Aí tem gente que fala assim pra mim, se Deus é pai, então por que isso aconteceu comigo? Porque um pai não tem poder de poupar os filhos de certas coisas. O teu pai, quando te ensinou a andar de bicicleta sem rodinha, ele não poupou você de cair. Tem certas coisas, tipo assim, a criança cai, supercílio, por mais que ponha proteção na esquina, sempre vai ter uma criança que vai pegar e vai bater a testa. Por mais cuidadosa que seja a mãe, por mais cuidadosa que seja um pai. Então Deus não é um pai que mima os filhos. Deus é um pai que ele te ensina a caminhar no meio da adversidade. Se ele não poupou Jesus por causa do propósito. Tem certas coisas, até eu falei hoje isso aqui. Deus faz pelo jeito que funciona, não pelo jeito que dói menos. Então, vou encerrar essa aula dizendo que você é filha e esse papel você vai exercer para sempre. Faça as pazes com a mulher filha que você é e a gente se encontra na próxima aula.